Romanos 8, versículo 31 diz assim: que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Curva a sua cabeça nesta hora, Pai. Iremos agora, Senhor, depois de louvar, depois de te adorar, alegrar o nosso coração em Ti, santificar o Teu nome através de cada cântico aqui entoado. Nós queremos ouvir a Tua palavra que será ministrada nesta noite aos nossos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo tome o lugar de honra nesta casa, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em mentes e corações, venha transformar, como foi lido em Romanos 12, Senhor, que o Teu Espírito, Ele vem transformar as nossas mentes, somos renovados através disso, que a Tua palavra venha se cumprir em nós, porque cada um que chegou neste lugar, Senhor, eu creio que saiu da sua casa com uma expectativa, saiu da sua casa, Deus, querendo, ó Pai, estar contigo, mergulhar num momento de comunhão e intimidade com a Tua presença. Portanto, Senhor, que Tu venha se manifestar através da Tua palavra, que eu não seja, Deus, agora apenas, ó Pai, alguém que vai falar coisas naturais, mas que eu seja um instrumento em Tuas mãos para transmitir aquilo que está no Teu coração para cada um de nós. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Sente-se aplaudindo ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Desde ontem Deus está ministrando nos nossos corações. Lá no congresso de mulheres que nós tivemos, congresso não, seminário de mulheres, nós tivemos ali em Santa Cruz da Serra. Foi um encontro da Igreja do Evangelho Quadrangular e foram ministradas palavras maravilhosas sobre as nossas vidas. E desde ontem a gente vai pensando, a gente vai degustando o alimento que foi nos dado, porque a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas vidas. Tem pessoas que perguntam, por que vocês têm tanto que ir no culto? Porque tanto vocês têm que ouvir pregação? A fome que nós temos de Cristo, só a palavra de Deus nos sacia. É uma fome espiritual. É uma fome que vai além de algo natural. E é tão tremendo que quanto mais a gente conhece, a gente tem mais vontade de conhecer a Cristo. Quanto mais a gente tem fome dele, mais a gente sente a necessidade dele. E eu louvo ao Senhor porque a palavra vem sempre confirmar aquilo que a gente precisa ouvir. E hoje a palavra do Senhor vem falando sobre, se você ler o capítulo inteiro, Paulo vem falando de tantas coisas, de tantas batalhas, de tantas guerras. Mas quando ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas que ele está falando? Eu quero dizer para vocês, querido, que quando ele fala de batalha, de guerrear, de ter alguém que é por nós e ninguém poderá ser contra nós, ele não está falando de guerras físicas, ele não está falando de picuinhas, ele não está falando de uma coisa natural, mas de coisas que acontecem no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele não tem um corpo. Eu digo que nós, quando nós temos entendimento da palavra de Deus e dos mistérios de Deus, eu não sei você, mas eu sou um espírito que habita num corpo, amém? Glória a Deus. Eu sou um espírito que habita num corpo, sabe por quê? Eu tenho total convicção que se os meus olhos fecham amanhã eu continuo viva. Então eu não sou um corpo onde um espírito habita, não sou. Porque isso aqui é muito passageiro. Isso aqui é muito transitório. O que eu tenho com Deus é sobre a eternidade. Então, eu me defino como um espírito que habita num corpo, porque eu sei quem me enviou, o que eu estou fazendo aqui e eu sei qual é o meu futuro. Você tem essa convicção? Só aqueles que têm aplaudam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Só quem é filho de Deus, só quem tem intimidade com Ele, tem a certeza. Não tem medo. Às vezes a gente teme, claro que a gente teme, nós somos seres humanos.
Mas eu quero dizer para você que é tão lindo ser de Deus e fazer parte dessa comunhão com Ele, que o medo vem, mas ao mesmo tempo que o medo vem, eu lembro daquela passagem e falo assim: medo, cala a boca. Eu lembro de que quando Jesus estava no barco, que Pedro vai, Pedro sempre o primeiro, Pedro muito afoito, muito ansioso, mas Pedro vai lá acordar Jesus e fala: mestre, o senhor não tem medo que a gente morra? Tu está deitado na polpa do barco, as ondas estão se levantando, o barco está quase virando e você está dormindo, você não tem medo de nos perder? E Jesus levantou calmamente e mandou naquele momento o medo calar a boca, porque o medo era a tempestade. Ele falou para o vento se calar, para o mar se acalmar, e tudo fez bonança. E quantas vezes, exatamente isso: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? Pode a sua vida estar em tempestade, pode a sua vida estar em bonança, pode ter alguém, como eu falei para você, Satanás, ele luta contra as nossas vidas, principalmente porque ele vê em você tudo aquilo que ele perdeu. Quando ele olha para nós, ele vê em nós aquilo que ele perdeu. Sabe por quê? Porque ele no céu era Lúcifer. Tem gente que tem um medo de falar o nome do diabo, Satanás ou Lúcifer. Lúcifer nem é mais o nome dele, ele perdeu isso há muito tempo. Lúcifer quer dizer anjo de luz, ele era o anjo de luz. A Bíblia diz que quando ele passava, todas as pedras preciosas, está na Bíblia, amado, todas as pedras preciosas existentes na terra tinham nas vestes de Lúcifer. Ele brilhava mais do que qualquer coisa, ele era o querubim ungido do Senhor. Sabe o que significa isso? Ele era o preferido de Deus. Mas a corrupção começou no céu. A gente pensa que a corrupção é algo que começou na terra, começou no céu. Ele não se contentou em ser o preferido, ele quis ser como Deus. Deu início, não foi na terra, mas foi no céu que deu início à inveja. E aí, esse espírito que vaga na terra, sem ter mais um corpo para habitar, que não tem luz, só tem trevas nele, ele quando olha para você, ele quer te atacar. E para atacar, ele só precisa de uma mente vazia. Já diz o ditado popular que mente vazia é a oficina de Satanás. É ali que o inimigo vai trabalhar. Então eu quero dizer para você que às vezes dentro da sua casa, você tem que saber que a luta não é contra aquele parente. A luta não é contra aquele vizinho. Na sua rua, no seu ambiente de trabalho, a luta não é física contra aquela pessoa. Mas Satanás, para te atingir, ele usa pessoas, usa mentes que estão vazias, usa mentes que estão ociosas para te atacar. Mas Paulo vem dizendo para nós nesta noite: ei, que diremos, pois, a esta coisa? Está sendo perseguido? Você está sendo maltratado? Você está sendo humilhado por alguém? Ontem eu mesmo me lembrei de uma pessoa que, meu Deus, ela não gostava de mim e eu não sabia nem o porquê. Falei: Senhor, o que eu fiz para essa pessoa que ela não gostava de mim de jeito nenhum? E sabe como é que eu quebrantei várias vezes? E foi uma coisa que veio à nossa memória. Eu dava aula nesse tempo, ainda não era diretora, mas tinha um problema sério com essa pessoa. Quando começava o conselho de classe, antes de começar qualquer história, qualquer assunto, eu pedia a palavra do diretor. Eu falava: posso falar? Eu quero pedir perdão a fulana. Aí todo mundo ficava assim: porque ela se chateou que eu falei sobre isso. Eu não tive a intenção, mas se ela está chateada, por favor, me perdoa. E a gente até riu desse fato ontem. Sabe por quê? Porque não é ela, não é ele, querido, não é aquela pessoa, é o inimigo. E eu quero dizer para você que você vai sair daqui nesta noite dizendo assim: se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você crê que nada pode contra você, você tem que bater no peito e dizer: nada pode contra mim. Realmente não pode. Só quem pode te fazer mal é você mesmo. Nem Satanás, nem essa pessoa, ninguém pode fazer nada contra você. Só quem pode fazer é você mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz aqui que se eu tenho um Deus que zela por mim, e eu estou no centro da vontade dEle, nada pode vir contra mim.
É uma questão de nós internalizarmos a palavra do Senhor e entender que guerra espirituais, elas não se lutam na esfera física. Sabe qual é o problema? Sabe por que às vezes Deus não entra na batalha? Sabe por que às vezes a gente não está vivendo esta palavra de Ele ser por nós, quem será contra nós? Às vezes a gente está sentindo que a gente está perdendo o controle de uma guerra, de uma batalha, porque a gente quer lutar no ambiente físico. E eu quero te mostrar o que acontece. Na nossa igreja, aqui a gente tem o leão aqui, é um dos rostos da nossa igreja. A nossa igreja no brasão tem um rosto de águia, que representa o Rei Jesus, aquele que voltará. O rosto de leão, que representa o poder do Espírito Santo. O rosto de homem, que significa Cristo homem, o Salvador. E o rosto de boi, que é um rosto bíblico, que está apresentado na visão de Ezequiel e na figura dos querubins, quando João viu o trono de Deus. O rosto de boi significa Jesus como servo, aquele que veio carregar, levar sobre si as nossas dores, porque o boi era representativo disso, no tempo, na cultura judaica, daquele que carregava fardos. E Jesus veio carregar os nossos fardos, as nossas culpas e tudo. E eu quero dizer para você que um dos símbolos é a águia. E se você parar para analisar, a águia, ela é um animal praticamente, é impossível, não é praticamente, é impossível vencer a águia. É considerada a rainha das aves. Sabe por quê? Quando a águia, eu vi até uma ilustração sobre isso em um vídeo, quando a águia vem à terra e ela vai lutar com a serpente, olha só, a cobra mesmo, a serpente física. Olha como é que é a representação do mundo espiritual. Jesus é representado pela águia, o rei que voltará. E a serpente simboliza quem na Bíblia, querido? Satanás. E eu vi essa ilustração, eu achei a coisa mais linda do mundo, que a águia, se ela estiver em terra e ela vê uma serpente, ela não vai lutar com a serpente no ambiente terreno. Por quê? A serpente vai dar o bote. E você sabe que tem serpentes que são, engolem um ser humano inteiro, engolem um boi. Não é isso? O que a águia faz? Quando ela quer lutar com a serpente, ela vem, desce, e ela não batalha de frente com a serpente. Ela pega a serpente pela garra e leva para o alto. Ela pega a serpente com a garra e leva para o alto. Quando ela está voando bem alto, ela despenca a serpente. E a serpente cai e morre. Sabe qual é o problema? Às vezes, a serpente está querendo lutar nessa esfera aqui, você está batalhando aqui. Leva para o alto, querido. Leva para cima na oração. Leva para cima no jejum. E eu quero ver Satanás vencer você no ambiente que você foi chamado para lutar. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra corpo. A nossa guerra não é contra sangue. A nossa guerra é espiritual. Não adianta que não vamos vencer batalhas espirituais planejando, nos armando no mundo físico. As batalhas são espirituais. Deus não quer que você entre em batalhas terrenas. Deus não quer que você entre no terreno onde a serpente domina. Mas se você levar essa batalha aí, se você levar essa perseguição, se você levar esta luta para o mundo espiritual, se você pegar como a garra da águia e levar para cima, eu quero dizer para você que você você sairá, você vai falar: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, aí Deus entra na batalha. As coisas dele são do alto, não são terrenas. Agora eu quero dizer para você, precisa ter atitude, precisa ter vida de oração, precisa ter comunhão com Deus, precisa se aprofundar.
Aí o que acontece? Tem gente que vem para a igreja, vem, né? Tem gente que vem. Mas ela não se apropria do que a gente prega. Ela não se apropria do que a gente fala. Para todos. E ela continua. Eu aprendi uma coisa, eu não posso tomar decisões nem quando eu estou muito alegre, nem quando eu estou com muita raiva. Porque com muita raiva a gente faz besteira e muito alegre a gente também faz besteira. A gente tem que tomar decisões em momentos que a gente está no equilíbrio. Respira, querido, pensa. Vai para o joelho. Leva para o alto. Fica andando lá no alto até Deus falar assim, agora solta. Quem estava aqui ontem, no culto dos jovens, viu uma menina, a Débora, a pastora Débora Francis, pregando a palavra de Deus. Você vê a alegria dela, você vê a paixão dela por Jesus. E é tão lindo ver uma jovem apaixonada por Jesus. Ela largou, queridos, um cargo numa empresa para servir ao Evangelho de Cristo. Ela deixou a casa que ela tinha e mora hoje de favor. Porque ela quis, ela escolheu pastorear. Você tem noção disso? Antigamente, algum tempo atrás, ser pastor era sinônimo de ter dinheiro, né? De ser riqueza. Eu quero dizer para você que não é isso, irmão. Não é glamuroso. A Débora tem um testemunho de vida que ela disse, eu ainda vou contar o meu testemunho. A família dela se desfez e ela ficou sozinha. Ela tinha um bom emprego, ela é formada. E ela ficou sozinha, mas ela falou que foi preciso algumas coisas acontecerem na vida e a família Doriana acabar na vida dela. Para ela dizer que tudo que sacia ela hoje é a presença de Jesus Cristo na vida dela. Ela falou, sinto falta do meu pai? Claro, sinto falta da minha mãe, claro que eu sinto. Mas Jesus me mostra um amor tão maior. E como ela mexeu até comigo na pregação. Eu falei, Senhor, olha a alegria da Débora pregando. Ela precisou vir morar de favor aqui na casa do pastor. Pelo momento conturbado na vida dela. E ela fez uma escolha. Porque por causa daquele momento conturbado, ela se afastou de Cristo. E ela resolveu voltar para Cristo e mergulhar em Cristo. E ontem eu via ela pregando aqui com uma felicidade, é um sorriso, é uma alegria, que aí a gente entende quando Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. Porque quando você entende que Ele luta por você, você se vê na situação de ser fiel a Ele em qualquer situação. Querido, se tem roupa, você dá glória. Paulo fala assim, ó, você está nu, você está vestido, você está na abundância, você está na escassez, você está livre e você está cativo, mas nada me separará do amor de Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Nada pode separar aquele que encontra Deus, aquele que encontra Jesus. Não é verdade que a sua vida será toda linda. Não é verdade que você não vai passar. A gente vê igrejas que pregam, olha, você vai ter casa, você vai ter carro do ano, você vai ter isso, você vai ter aquilo. A teologia da prosperidade, ou a teologia do heroísmo. Olha, se você ter Jesus, você vai ser forte, ninguém vai poder contra você. Eu quero dizer para você que quando ele fala assim, ó, que diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Podem me perseguirem, podem me pisar, podem me maltratar, mas eu vou continuar sorrindo e dando glória a Deus. E como você vai vencer? Porque a pessoa vai olhar para você e falar assim, não tem nada que eu faça, não tem nada que eu fale, não tem, eu posso botar o mundo todo contra ele, contra ela. Ela continua sorrindo e dando glória a Deus. No versículo o 37, diz assim, ó, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero dizer para você que quando Paulo fala isso aqui, ele está num momento de perseguição. Estão querendo matar Paulo por causa do Evangelho de Cristo. Hoje, as pessoas não querem te matar fisicamente como queriam matar Paulo.
Mas eu quero dizer para vocês que tem pessoas, eu queria dizer que não, mas existe. E não porque elas querem, elas são dignas de misericórdia, você tem que orar por elas. Quando a gente fala assim, não é para você orar para o mal delas, não, você tem que orar e falar assim, eu tenho misericórdia dessa pessoa. Porque é infeliz, é insatisfeito com si, é impotente. E o que ele quer fazer? Ontem foi essa a nossa conversa. Não importa que ele está num cargo, às vezes, superior a você. Não importa que ele, às vezes, tenha mais que você. O que incomoda nele é o que você tem, a sua felicidade. Às vezes, você não tem um carro como a pessoa tem. Você não tem uma casa igual a pessoa tem. Você não tem. Mas mesmo assim, ela te persegue. Patrão que persegue funcionário. Não tem isso. O cara já é o chefe. Por que me persegue? Aí você tem alguém lá na sua família, pô, a pessoa já tem isso, mas por que ela cisma comigo? Eu quero falar porque você é uma princesa do Senhor. Você é príncipe do Senhor, sabe por quê? A sua alegria incomoda. Às vezes não é ela querer brilhar, é o seu brilho que incomoda. E Satanás não quer que você fique feliz, que você seja feliz. E eu quero dizer para você que na minha vida acontece assim mesmo. Satanás, quando ele percebe que uma coisa não me incomoda mais, ele corre para outra. Aí ele vai, ataca naquela outra. Quando aquilo não me incomoda mais, ele vai atacar para outra. Ele já está percebendo que eu não me incomodo mais se a minha unha não estiver feita. Eu vou vir pregar. Eu não sei o que ele precisa trabalhar dentro de você hoje, mas eu quero dizer para você que o que você precisa para ser feliz se chama Jesus Cristo. E se ele estiver com você, nada será contra você. Não vai ser um guarda-roupa cheio, não vai ser aquilo que você se alimenta. Quando você tem Jesus, aquilo que você tem é suficiente. Ontem eu estava aqui na palavra, meditando, ouvindo ali, e eu entendi que o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Pastor Sidney falou isso no podcast. Quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa em prosperidade. Que erro, que coisa banal. A gente pensa assim, o Senhor é meu pastor, a minha unha não vai faltar, a roupa nova não vai faltar. Ai... Tá difícil, né, irmão? Um churrasco não vai faltar. Nunca mais, né? Meu Deus, tá difícil fazer um churrasco. O Senhor é meu pastor, vou ter um carro zero. O Senhor é meu pastor, vou ter a casa própria. Não, sabe o que o Davi está falando? O Senhor é meu pastor. Eu não preciso de casa. Eu não preciso de carro. Eu não preciso de roupa nova. Se Ele é o meu pastor, eu tenho tudo. Nada me falta. Aplauda o Senhor. Tem a ver com isso, irmãos. Se Ele é o meu pastor, se Ele cuida de mim, tudo que Ele me der é suficiente. Tudo que vem dEle é o suficiente. Hoje, o que Ele me deu hoje é suficiente para hoje. Mateus fala 6 que para cada dia já basta o seu mal. Pastora, e amanhã? Querido, amanhã pertence ao nosso Deus. Se Ele cuida do lírio dos vales, se Ele veste ele de beleza, se Ele dá a chuva que o lírio precisa para sobreviver, quanto mais você, que é a menina dos olhos dEle. Por que eu estou passando isso então? Porque Ele vai te tratar dentro dessa situação. Talvez a sua escassez seja de carinho. Talvez a sua escassez seja de afetividade. Talvez a sua escassez é de saber quem você é, o que você está fazendo nessa terra. Talvez a sua escassez seja física realmente. Talvez a sua preocupação é com a sua despensa amanhã. Talvez a sua preocupação seja com seus filhos, com o futuro deles. Eu quero dizer para você, se o Senhor é o teu pastor, nada faltará. Sabe por quê? Porque em Mateus 6,24, que fala que para cada dia basta o seu mal, ele também fala assim, que é um versículo que eu amo: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Qual é o primeiro verbo? Buscar. O segundo, acrescentar. Eu busco o reino e todas as coisas. Deus chama todas as áreas da sua vida de coisas. Reino é reino, buscai o reino. E todas as outras coisas, diga comigo, coisas, vos serão acrescentadas. Sabe qual é o problema? A gente busca coisas e acrescenta o reino.
É forte, né? Infelizmente, é uma geração de crentes, é uma geração de igrejas que buscam as coisas e acrescentam o reino. Não foi isso que a palavra disse. Buscam coisas, se der tempo eu vou na igreja. Buscam, né, tudo. Busca tudo. Se der tempo eu lembro de Deus. Querido, não é assim. A ordem não foi essa. A ordem é assim, primeiro é o reino é Jesus Cristo, porque é que ele falou assim, ó, se eu estou aqui, o reino de Deus é chegado a vós. Primeiro Jesus, o reino. Buscar é o reino. As coisas serão acrescentadas. Para de buscar as coisas e acrescentar o reino. Quando você entender que no mundo espiritual a ordem dos fatores altera o produto, você vai dizer: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, fique de pé aplaudindo ao Senhor nesta noite. Aleluia! Toda honra e